Boa noite, mais um Oral Time Cast. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Hoje temos um convidado especial, o Dr. Guilherme Fernandes, especialista em endodontia. É isso mesmo, Dr. Guilherme? Isso mesmo. Hoje temos também uma convidada especial, Simone. Tudo bem, Simone? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Dr. Tiago, para introduzir, explica para nós o que é endodontia, porque é uma palavra que ninguém sabe o que é, né? Nós, leigamente, não sabemos, né? Eu até fiquei pensando, na hora que você falou assim que ele é especialista em endodontia, eu falei, às vezes a pessoa que está escutando não vai saber o que é, nem né? eu sei o que é. Endodontia quer dizer, é uma especialidade que trata por dentro. Então, é dentro do dente, é endo, é dentro, interno ao dente. Então, ele vai fazer, que é o mais basicamente conhecido como tratamento de canal. Ah, legal. Então, é o que você vai mexer dentro do dente para poder tirar. Agora, para explicar melhor quem entende bem isso é o Dr. Guilherme, por isso que ele está aqui. Boa noite, Dr. Guilherme. Pode explicar para nós um pouquinho sobre a sua atuação, a sua especialidade, por favor. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite. Para mim é um prazer falar sobre endodontia, sobre tratamento de canal e conversar um pouco mais aqui na Jovem Pan com meus colegas da Oral Time. Espero poder partilhar aí um pouco desse conhecimento dessa área. A endodontia, né, o tratamento de canal, nada mais é basicamente do que a remoção da polpa, né, do nervo do dente, a limpeza desse conduto que estava o canal do dente, né, que estava a polpa do dente e a obturação, o fechamento desse conduto, né? Então, para a gente entender melhor, o dente, ele visto de fora para dentro, ele é composto de esmalte, de dentina e da polpa, do nervo do dente. Quando uma cárie acomete o dente, ela sempre começa do esmalte, afetando o esmalte. Se o paciente busca uma ajuda odontológica, o dentista remove essa cárie e restaura o dente. Se ele não busca essa ajuda odontológica, essa cárie evolui do esmalte para a dentina e forma uma cavidade ali, certo? Se a pessoa procura o tratamento odontológico nessa fase, apenas removendo a cárie e restaurando o dente também já é suficiente. Porém, se demora muito para buscar ajuda, essa cárie evolui da dentina para a polpa. E aí a gente tem que partir para o tratamento de canal, que, como eu falei, remove essa polpa, limpa o local onde estava a polpa, que agora está infectada por bactéria, e obtura, fecha aquele local onde a polpa estava. Certo, então a restauração ela vem antes do canal. Ela vem depois do canal. A gente faz o canal, né? Trata aquela região dentro do dente. Certo. E depois faz a restauração, que é a parte de fora. Ah, bacana, legal. É que esse antes seu pode ser duas coisas. Pode ser um antes, o que faz primeiro, que é o canal, e restaura depois para fechar o dente onde foi aberto. Certo. Ou pensando em tempo, o que acontece primeiro, o que acontece antes é a cárie, que se não tratada, chega no canal. Então, o canal é a parte interna do dente. Então, quando você tem uma cárie, uma trincazinha, qualquer coisa que teve uma infiltração bacteriana lá, essa bactéria vai comendo, entre aspas, o dente, vai aumentando esse tamanho, consumindo mais o dente. Quando ele chega dentro da polpa, que é a parte interna, que é a parte oca do dente, que tem os nervos, artérias, veias ali, aí que ele é necessário fazer o canal, porque você contaminou uma área interna ali. Imagina que o dente seja oco. O dente é uma parte que, se você vê na boca, o que você está vendo tem para dentro uma parte maior. Só que ela é oca. Então, quando você tem um lugar vazio ali dentro, a bactéria chega até lá, se torna mais grave porque ela não para ali. Ela já vai até lá na outra ponta lá o tempo todo. Então, ela sobe de uma vez até o final do dente e o dente está ligado ao osso pelo ápice. Então, aquela contaminação vai até o osso. Então, imediatamente após ela chegar no canal, ela já vai até o osso ali porque é tudo aberto. Uau. E aí é uma coisa mais grave, por isso que a gente escuta falar que a pessoa morre de dor, e a dor, pior dor. É isso que eu ia falar, quando chega nesse estágio, a dor é intolerável, né? É verdade. Eu, graças a Deus, não passei por isso. É uma coisa que a gente tem que tratar, né? Tem que tratar, não dá pra deixar. Sim. Legal. Bom, a gente tem aqui algumas perguntas. Eu vou começar com as perguntas, então, tá? Perguntaram assim, o que é tratamento de canal? Acho que é basicamente o que o Dr. Guilherme já explicou, né, doutor? Isso Você fala mesmo. mais alguma coisinha sobre isso? Na verdade, assim, o tratamento de canal, ele pode acontecer, a gente trata o canal normalmente por infecção de bactéria, né, da cárie, ou também através de um trauma, né, a pessoa bateu ali, sofreu um acidente e lesionou, rompeu o nervo do dente, a gente trata o canal, né, a gente remove essa
poupa esse nervo afetado, limpa aquela região e fecha depois para não entrar novas bactérias, né? E vocês falaram ali de trincar, né? O Dr. Thiago comentou. Então, por exemplo, acho que o pessoal trinca dente, por exemplo, chupando gelo, né? Morde o gelo, não tem essa história? Que quando morde muito gelo, o dente trinca ou nada a ver? Qualquer coisa sólida pode promover uma trinca, da né? roça, né? Aí lá, às vezes é coisa intrínseca da época que você morava lá. Ah, não vim não, mas tudo bem. Não, é que assim, essa questão de choque térmico, o dente é preparado para isso, porque o tempo todo a gente come coisa quente e fria na sequência. Então não vai trincar um dente por causa de choque térmico natural, assim, por causa de um gelo, por causa de alguma coisa. Às vezes ele trinca por causa no caso do gelo ali, que a gente até escuta falar isso, mas é porque o gelo é duro, então aí pega de mau jeito e sobrecarrega. Não, foi isso que eu forca, imaginei, tá. Mas se você estivesse mordendo uma carne dura ou mordendo um caroço de azeitona, ele trinca do mesmo jeito. O que o Guilherme falou que é uma coisa interessante, que a gente tem que falar um pouco a respeito disso, é a questão que ele falou assim, que às vezes tem um trauma. Aí a pessoa pensa assim, mas o que tem a ver um trauma? Se o dente não quebrou, qual que é o problema? A parte do canal, ela tem veias e artérias que passam ali dentro. E o dente, a raiz do dente ela é triangular, ela vai descendo e chega num ápice que é uma ponta fina. E naquele furinho que tem ali embaixo, menor do que uma passagem de agulha, assim, bem pequenininho, é por ali que entram as veias e artérias. Porém, o dente não é colado no osso, tem o ligamento que liga o osso ao dente. Então, o dente tem uma certa mobilidade, ele mexe. Se você forçar o seu dente, você vê que ele tem uma pequena movimentação base, mínima. Aprendi isso aqui. Preso nos ligamentos. Quando você tem um trauma vertical, que você bate, você caiu, bateu de baixo para cima, empurrou o dente para cima, aquele ápice, que é aquela parte fininha que está próxima do osso, ele é empurrado para dentro. E ele bate no final, na cavidade do osso ali. E ele batendo ali, ele rompe as artérias e veias. Então, rompendo ali, não entra mais suprimento nutricional para dentro do dente. Então, não tendo suprimento, ele necrosa, ele morre. Nossa. É igual se você pegar, por exemplo, uma linha e enrolar no seu dedo, deixar ali, ela vai ficando branco. Se você deixar ali um dia, ele vai morrer, porque não tem o suprimento ali. O canal, a mesma coisa. Se você causa tem um trauma, isquemia, né? isso, você bate de baixo para cima, rompe as artérias ali, não entra mais sangue, ele entra em necrose. Então, você precisa tratar o canal, às vezes o dente está perfeito, só que lá em cima está quebrado, rompeu a nutrição que vinha nele e ele acaba necrosando e você tem que tratar o canal por causa disso, senão vai ter dor do mesmo jeito, porque você vai ter uma infecção por uma necrose, vai estar um tecido morto ali dentro que acaba dando infecção também. Então, engana-se quem acha que é só por conta da cárie, o canal. Tem Exatamente. vários fatores. Aí tem uma questão que é muito importante, que ninguém nunca fala disso, que é a ortodontia. Aí você fala, mas o que tem a ver a ortodontia com a endodontia? Às vezes a posição do dente está desfavorável, ao ponto que fica tocando dente com dente, ponta com ponta. Então ele fica sobrecarregando a mordida naquele dente específico. Quando a pessoa morde, por estar desregulada a mordida, bate um dente só. Então aquele dente fica lesionando o tempo todo. Às vezes tem que fazer canal naquele dente, porque o dente está batendo fora de posição. E aí você acaba não é um trauma, mas é um trauma contínuo, pequeno contínuo todo dia, que vai fazendo com que o dente que rompa aquelas artérias e aí aconteça essa situação que a gente falou. Nossa. Então, às vezes, a pessoa não tem problema nenhum, não tem cárie, não tem nada, não sofreu acidente nenhum, mas tem que fazer um canal, justamente porque teve a mau posicionamento do dente e acabou dando a necrose por causa disso. Nossa. E, às vezes, a pessoa pergunta assim, né? Meu dente não dói nem nada, mas por que eu tenho que fazer o canal, né? Normalmente nessas situações aí que o Thiago falou da ortodontia, a pessoa não está sentindo dor no dente, mas começa a reclamar, eu não estou com dor, mas estou com uma bolinha de pus aqui na gengiva, o que é isso aqui? É justamente o caso que o Thiago falou. Às vezes isso rompe aquela região de vasos sanguíneos ali no ápice do dente e necrosa a polpa ali dentro. Então, aquela substância começa a trazer infecção também para o osso, né? Mesmo assim, o dente às vezes acaba não doendo, mas tem que fazer o canal da mesma forma, né? Para remover aquela infecção que pode se alastrar depois, né? Se não e vamos lá, tratado. vocês estão falando assim de casos que não dói, não são cáries. E como que eu vou saber se eu preciso? Vou numa consulta, marco de rotina. Não, assim, o dente vai doer em algum momento com o canal. Certo. Vamos falar assim, ó, você fez um corte na mão. Fez um corte ali e tá meio machucado, você vai lá e limpa e coloca um band-aid para proteger o lugar, para não ficar tendo toque. Aí melhora a dor. Só que se você pegar esse band-aid e colocar ele muito apertado, aquela região quer inchar. E aí não tem para onde inchar, ela fica latejando ali dentro. Essa é a sensação
da dor do canal. Fica uma coisa querendo inchar dentro de um osso, de uma estrutura rígida que é o dente. É uma síndrome compartimental. Exatamente. Então ele fica pulsando ali dentro, porque ele quer expandir e não tem para onde expandir. Porém, como o ápice do dente é furado, tem aquele acesso ali, às vezes aquela expansão não consegue crescer pelo lado, então ele sobe. E aí ele faz um furo aqui na gengiva e começa a drenar aquela secreção formada espontaneamente. A famosa bolinha. A infecção forma aquela bolinha de pus. Então não dói, porque fica drenando. Aquela parte que está contaminada, que está querendo expandir. O corpo está combatendo, mandando líquido para lá para ter macrófagos, para tentar combater aquela infecção. Não chega até lá, mas ela tem uma saída que acaba não aumentando o volume hídrico e não dá pressão. Então a pessoa não sente dor. Então assim, ou vai ter dor, ou vai ter uma bolinha de pus ali, um furinho na gengiva que vai estar drenando isso. Então, esses são os dois motivos principais para a pessoa ir. Agora, com dor, a pessoa corre. Sim. Com a bolinha de pus, nem sempre. Que dor de dente. Que não dói. Aí, quando começa a aumentar aquilo, começa a incomodar, o dente começa a amolecer, aí que ela procura, daí às vezes já está mais sério, já está mais grave, não dá para resolver mais. E quando ela não está sentindo dor, é o momento mais complicado, né? Quando ela sente dor, é porque provavelmente já está no início ali, né? Dessa pulpite, digamos. Depois, ela para de sentir dor, ela fala, não preciso mais tratar o canal, tá tudo bem. Melhorou sozinho. Mas aí que complica, porque já não tem mais nervo. Ou seja, a cárie já está no osso ali, entendeu? Então, depois a próxima dor que ela vai sentir é uma dor muito pior, né? Porque envolve osso, envolve tecido da pele, né? Então, aí é mais complicado. Por isso, quanto antes tratar o canal, melhor. Ia puxar um gancho em relação ao que você falou da mordida do gelo, da maloclusão, que a fratura dentária também às vezes compromete a polpa, tem que fazer o tratamento do canal. Quando sofre essa fratura dentária, que tipo, mordendo gelo, por exemplo, não foi mordendo esse gelo. Esse dente ele já está às vezes sofrendo microtrincas ali, ó, há muito tempo. Tanto é que tem gente que chega lá e fala, mordi um pão. Um pão molhado no leite e quebrou meu dente. A visita prévia para ver com o ortodontista, essa oclusão ajustada, vai evitar muitas vezes a fratura, mesmo mordendo um gelo. Nossa, boa. Tá aí, né? Pra quem achou que era só morder um gelo e trincar o dente. Bom, próxima pergunta é quando fazer canal? Mas já falamos também bastante agora sobre isso, né? Tem mais algum outro ponto aí que teria importante falar sobre isso? Quando fazer o canal é nessas situações, né, que nós já mencionamos, e eu acho que também interessante falar, que a gente estava comentando de trauma, né, que acontece bastante, que as pessoas normalmente vêm perguntar, é questão de criança, né, porque criança às vezes tá brincando lá, bate a boca ali, quebra os dentes também, né, tem que fazer o canal, que é por trauma, né, às vezes não é nem por essa questão da cárie. Meu filho aconteceu isso, e é comum acontecer com criança. A gente estava numa festa de aniversário, na hora de ir embora, ele saiu correndo, não sei se para fugir da gente, para não ir embora, e trombou com o menininho e caiu. E na trombada, bateu o dente da frente no menino. E ele passou alguns dias, o dente ficou cinza. Ficou cinzentado. Você imagina por quê que o dente ficou cinza? Não. Então, exatamente. Como a gente estava falando, o canal, ele tem os vasos sanguíneos, né? E tem um nervo ali na polpa. E quando um vaso se rompe, todas as hemácias que estão ali, né? Que o sangue é composto de hemácias, acaba se espalhando por todo o dente. Então, o dente acaba ficando uma cor escurecida, né? Que é o sangue que está ali. Então o que acontece? Nesses casos, tem que tratar o canal também, né? Porque também há uma infecção. Aquelas hemácias, aquele sangue que está ali, ele fica necrosado, ele necrosa. Então, a gente tem que tratar o canal, mesmo sendo criança. É um pouco diferente, né, do procedimento em dentes permanentes, mas também faz. A gente usa um outro material, né, para manter o dente da criança na boca, né? Semana passada teve pediatria aqui, né? Sim. E ela comentou, né, sobre o tratamento odontológico em crianças. E quanto mais tempo a gente deixar o dente de leite na boca da criança, aí melhor. Preservando o tratamento de canal. Acontece muito, né? Fistulizado e tal. Acontece criança, muito. Né, que traumatiza, não procura atendimento. Exatamente. Quando eu era criança, eu tava pulando corda. Faz eu tempo, não sei hein? quantos anos que eu tinha, faz muito tempo. Faz tempo já. Muito. Eu não sei quantos anos que eu tinha na época, não lembro. Mas tava pulando corda de salto. Enrosquei o salto na corda e caí de boca no chão. Grande ideia. Mas assim... Não, uma criança na roça de salto. Pulando corda. Não Grande era ideia. roça, era cidade. Nunca morei na roça, tá? Mas enfim,
Mas eu lembro, vocês falando agora, né, desses fatos, eu lembro. Quando eu caí, eu senti uma pressão, eu lembro certinho, eu senti uma pressão que parecia que tinha quebrado todos os dentes. Foi péssimo, óbvio. E eu fiquei lá na casa da minha amiguinha, não fui embora. Cheguei em casa e não falava. E eu falo muito, eu não falava, eu ficava assim, quieta. Aí meu pai, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Tipo, eu fiquei muda. Aí eu cheguei, sorri, a hora que ele perguntou muito, e mostrei o dente. A mãe da minha amiga tinha guardado o dente pra mim, o pedaço, a metade do dente. Guardei, aí minha mãe, eu lembro que era um domingo, minha mãe ligou pro dentista dela lá, não sei, enfim, me atenderam no domingo e arrumaram. Não sei o que foi feito, mas tô refazendo, né, doutor? Por falar nisso, né? Isso que eu ia falar assim, não sei o que foi feito, mas que não foi bem feito, não foi pior como que tá, né? Fala assim. Mas faz quantos anos, né? Faz quantos era uma anos? odontologia, mano. Mas e outro fato também, né? Eu falo mais que doutores, mas enfim. Doutor falando agora sobre a criança quando cai e o dente entra, né? Aconteceu isso também com um primo, filhinho de uma prima minha. Caiu faz pouco tempo. Entrou o dente, tá lá pra dentro, e agora? Vai ter que fazer todo esse tratamento, no caso. Aí a gente tem que pensar qual é a idade dele. Acho que 4 anos. O que acontece? Lembra que a gente falou que o dente não é preso no osso e tem os ligamentos que ligam ali? Logo acima do dente tem o osso. Quando você tem uma certa idade, o dente começa a amolecer, porque o dente permanente vai vindo e vai reabsorvendo a raiz do dente definitivo, do dente de leite, para ele entrar no lugar dele. Se essa lesão aconteceu a ponto de bater o dente, ele intruiu, e o dente permanente estava chegando perto ali e bateu nele, às vezes você não consegue, o dente não nasce mais. Nossa. Duas coisas acontecem. O ligamento, se ele for rompido, e foi porque o dente intruiu, aquele ligamento não se forma mais. Então o osso vai colar aquele dente no lugar. Então aquele dente fica fixo. Na hora que o outro dente permanente começa a vir, ele tem um anteparo ali, ele não desce mais, não nasce. Então às vezes a gente tem que fazer uma cirurgia para remover aquele dente. Outra situação que pode acontecer esse trauma causou uma lesão no dente permanente. Então ele nasce com defeito. Porque quando ele estava formando ali, que tem um capuz em volta dele, aquele capuz foi rompido e nasce com uma mancha branca, ou às vezes um desgaste ali devido a esse trauma. Então tem que tratar. Com a idade de 4 anos não é tão grave assim, porque o permanente não está logo abaixo, ele está com uma certa distância, então dá para corrigir. Mas com certeza vai ter uma anquilose, e quando chegar no momento do dente permanente lá do lado desse, que são dois iguais, geralmente eles vão amolecendo ao mesmo tempo. Quando um deles amolecer, ele tem que buscar o tratamento, porque provavelmente vai ter que tirar o outro dente, ele não vai sair sozinho mais. Uau, boa dica. Obrigada, vou até passar a informação. Acho que ela deve estar online aqui. Bom, próxima pergunta. Existe outra forma de tratar sem canal? Tratar o dente sem canal? Isso. Depende, né? Se a cárie não chegou até o nervo do dente, ou está próximo ao nervo do dente, aí a gente faz a restauração, né? Se a cárie chegou até o nervo do dente, tem que tratar o canal. Antigamente, né, a gente sabe que a pessoa sentia alguma dor, já extraía o dente. É uma opção, mas não é a melhor opção, né? A gente sempre tenta preservar o dente na boca o máximo possível. Então, assim, não tem outra opção. Chegou no nervo do dente ali, tem que fazer o tratamento de canal. Certo. Legal. Canal também é feito em criança? Já falamos sobre isso. Tem uma idade mínima? Não tem. Do dente, né? Se não do dente. Daí não certo. dá. Boa. Quem não pode fazer canal? Legal essa. Existe isso? Não tem uma contraindicação. Não tem nenhuma contraindicação, né? A não ser que o dente esteja condenado, né? Com doença periodontal, que a gente fala, o dente esteja mole, ou tem alguma lesão de furca, que a gente fala, né? Os dentes do fundo, os dentes molares, eles têm 2, 3 raízes. Quando a pessoa já perde muito osso e o dente está mole, aí a gente prefere a extração dental, né? E colocação do implante ou de uma prótese, ao invés de fazer o canal, porque daí o dente não vai durar muito tempo, né? Quando o problema do dente é por dentro e por fora, não adianta você tratar por dentro, porque a parte de fora às vezes não tem tratamento. Então são coisas conjuntas. Então todo dente que teve uma cárie, uma fratura ou qualquer coisa dessa que a gente já conversou, que chegou até atingir a polpa, tem que fazer canal se ele for viável. Se ele for inviável por outro motivo, aí não se faz o canal. Entendido. Deixa eu fazer uma consulta aqui rapidão. Com 13 anos, eu tive uma colisão, bike anteparo, bati numa parede de bike. Nossa. E aí eu tenho uma discrepância de cor aqui e fui descobrir só na odonto. Teve mobilidade com 13 anos no meu dente, no incisivo. E eu não procurei atendimento, tal, melhorou a mobilidade, só que eu vi que tinha discrepância de cor, depois eu fui fazer uma radiografia. O conduto está totalmente obliterado.
Olha lá. Pelo trauma, né? E a gente pega muito no consultório isso. Pessoas que sofreram trauma, eu sou tipo um exemplo, e não procurou atendimento. Nesses casos, há uma tentativa da endodontia para tentar procurar? Ou se tipo, os exames de imagem são desfavoráveis, já não convém? Ótima pergunta, Ivan. Isso aí é algo bem complicado na endodontia, né? Às vezes a pessoa bate, igual o Ivan Vou tentar falar de uma forma mais, menos científica, né? Fechou, calcifica o canal, né? Ele calcifica, fecha aquele espaço vazio. Porque se está sem polpa lá, se está sem nervo, a tendência é o dente começar a fechar, né? Então não tem como a gente acessar aquilo lá para limpar, né? Hoje em dia a endodontia, o tratamento de canal tem muita tecnologia, tem microscópios, tem outros equipamentos aí que a gente consegue, na maioria dos casos, acessar esse canal, né? Caso não seja possível de nenhuma forma, aí não trata o canal. A gente tem uma gama grande de sucesso em vários casos. Tem, a maioria dos casos consegue. Quando não está totalmente obliterado, quando não está totalmente. Tá fechado totalmente. Que às vezes numa radiografia periapical, que é aquela pequenininha que a gente faz no consultório, tem uma imagem a qual não está condizente com uma toma. Exatamente. Vai dizer pra gente, um exame mais complementar vai indicar que é viável tratar ainda. Exatamente. Então eu tenho chance ainda. Tem chance. Às vezes, né, a radiografia, a gente vê em 2 dimensões. A gente não consegue ver tridimensional. Então, normalmente, nesses casos assim, mais complexos, o endodontista pede uma tomografia para conseguir enxergar e para conseguir acessar esse canal aí que está totalmente fechado. Legal. Então, a galera que sofreu trauma há um tem bom esperança. tempo, teve o escurecimento do dente, aí foi num dentista anteriormente, hoje em dia a gente consegue, então, melhorar o aspecto desse dente. Até com o material de irrigação já melhora muito, né? Com certeza, melhora muito esse aspecto escurecido, né? Melhora. Qual que é o procedimento? Não entendi. De reabordar esse dente que não foi feito o canal, só o próprio tratamento endodôntico que irriga. Aí depois tem outras manobras de clareamento que vai melhorar. Faceta, etc, né? Aí é maquiar, mas só o próprio tratamento de canal com a irrigação já vai trazer uma melhor claridade para esse dente, que estava escurecido. Com a solução que ele usa para eliminar ali, tratar esse conduto. Show. Isso é uma coisa que acontece muito na clínica. O paciente chega, a gente fala assim, seu dente tem que fazer o canal. É o caso de canal. Eu falo, não, eu não quero fazer canal. Porque quando faz canal, o dente fica escuro. É a dúvida que tem. Sim. Aí, isso aí é uma coisa interessante, que são 2 coisas que acontecem. Se você tem uma lesão e não trata o canal, aquele sangramento interno que tem, deixa o dente acinzentado. Então, fica com o dente escuro, igual o seu caso ali. Quando você faz o canal e o material que é colocado dentro do canal, que é gutapercha, óxido eugenol, né, que faz ainda? Isso. Aí o eugenol é um material que quando ele está dentro da câmara pulpar, que é quando aparece na parte do dente, não está só dentro da raiz, ele vai escurecer, porque o dente tem uns canalículos que ligam a parte interna até a parte externa. Ele atravessa o dente, por isso que você tem sensibilidade. A sensibilidade vem da polpa, mas às vezes você toma um sorvete, dá um gelo, ele entra por... Os tubulozinhos. Os tubuzinhos lá entram e dá sensibilidade interna. E aí, às vezes, a pessoa o endodontista deixou um pouquinho de material acima do nível da raiz, aquele eugenol ele vai permear pelo dente, vai deixar o dente escurecido. Então, quando o paciente fala assim, não, mas eu não quero fazer canal, porque o meu dente vai ficar escuro, se não fizer direito, vai ficar mesmo. Porque o eugenol ele vai migrar para... Se você passar a nível de raiz, a gente até quando finaliza um canal interno da raiz, a gente fecha com um material que separa em 2 cavidades para aquele líquido não subir, para não pigmentar a polpa, porque senão ela fica escura mesmo. Então tem esses 2 motivos de ficar escuro. Então isso é um mito, não é porque vai fazer canal que vai ficar escuro. Se fizer bem feito, não fica. Agora, se você não fizer, fica. Entendi. Se tiver indicação, se não fizer, fica. aí Se precisar fazer e não fizer, fica. São esses 2 motivos que às vezes a pessoa se confunde um pouquinho. E tá certo? Dá para ele fazer endo já? Tá. Dá, vixe. As etapas do tratamento endodôntico estão boas, né? Estão mesmo. E também interessante, né, é que se o dente está escuro porque fez o canal também, isso não é permanente, né? Dá para, com tratamento de clareamento interno, o dente também pode ser clareado, né? No caso do Ivan, que tá escuro por conta do fechamento da polpa ali, né? Dos canais, é mais indicado fazer a faceta, né, de resina ou de cerâmica. Mas em casos onde o dente escureceu depois de você fazer o canal, exatamente, tem manobras menos invasivas, como é o caso do clareamento interno, que consegue clarear esse dente e deixar ele na cor normal. E no meu caso, que metade é resina, já é. Quando eu bati, porque assim, na verdade aconteceu, eu quebrei uma vez, colou. Lembra que eu falei que minha mãe guardou o dente, colou.
Só que daí depois um menino me deu uma rasteira e eu caí e quebrei o mesmo dente. Então ele... Aí Dente azarado. não, aí não deu, não teve mais jeito. Aí metade é resina. E ficou escuro. Nesses casos, o mais interessante é trocar essa resina, né? Ou fazer uma faceta de cerâmica, alguma coisa assim, para ele chegar na cor dos dentes naturais, né? Dos dentes do lado, no caso. Sim, legal. Obrigada. Tivemos consultas hoje. É uma opção de tratamento, né? Que dá para fazer também a alternativa de fazer o clareamento interno, chegar nesse remanescente do dente dela, clarear e aí trocar essa resina. Dá também. Mas também. Melhor maquiar inteiro, porque já não tá dando muito problema, né? Você fez canal desse dente? Acho que sim. Fez? Eu não lembro, eu era criança. Não é mais nada, eu acho que sim. Depois eu vou lá e vocês veem. A Simone vai ver pra mim, né, Simone? Próxima pergunta. Canal tem o poder de tirar a sensibilidade? Legal essa pergunta. Legal. Tem o poder de tirar a sensibilidade? Tem. Grande parte das pessoas hoje em dia tem sensibilidade dental, né? Justamente por causa do tipo de comida que a gente come, muito ácido, refrigerantes, né? Então, acaba desgastando ali, às vezes até escovação forte, acaba causando retrações na gengiva e acaba dando mais sensibilidade. O canal é uma alternativa, mas não é a primeira. Ela é a última alternativa para tirar a sensibilidade, né? Hoje em dia a gente tem pastas de dente muito boas para diminuir a sensibilidade. Tem alguns vernizes que o próprio dentista coloca no dente da pessoa para diminuir essa sensibilidade. E em casos de sensibilidade muito grave, onde o paciente está atrapalhando na vida dele, né, no cotidiano dele, aí sim a gente faz o canal e aí ele não vai ter, com certeza não vai ter mais dor, né? Mais sensibilidade. Legal. A pergunta que não quer calar também, né? Uma pergunta que acho que, na verdade, foi mais de uma pessoa que colocou. Canal dói? Fazer o canal, isso é um tabu, né? Eu não quero fazer o canal porque dói. Todo mundo chega com medo lá. Mas não. Hoje em dia a gente tem sais anestésicos muito bom, tem um conhecimento muito bom de anatomia, né? Então, fazer o canal, se você consegue anestesiar da maneira correta, não dói. Durante o tratamento de canal não dói. Depois do tratamento de canal, é comum a pessoa sentir uma certa sensibilidade nos 2, 3 primeiros dias, porque a gente removeu a polpa, né? Mexeu com bactérias. Então, sim, depois é normal, mas daí o endodontista medica o paciente e ele passa tranquilo. Legal. Inclusive, chegou uma pergunta aqui agora. Pode falar. Dente com canal nunca mais dói? Não é pra doer. Não é pra doer. Não é pra doer. Não diga nunca jamais. Não diga nunca. Mas se doeu, depois, né, fez o canal, depois de 2, 3 meses ainda está doendo, esse canal precisa ser refeito. Por quê? Porque ficou bactéria para trás. Né? Então, tem que tirar tudo aquilo que foi feito e refazer, limpar lá de novo, né, e retratar esse canal. Se estiver doendo, alguma coisa está errada. Isso pode ter um período maior? Tem uma janela que isso pode ocorrer, tipo, um período maior, assim? Tem. O que acontece? Às vezes também a pessoa passa lá 10 anos sem dor, certo? E aí, de repente, começou a doer aquele dentro do canal. E aí a gente vai ver, na restauração que foi feita, começou a infiltrar ali. Então, por isso que sempre é bom, né, a cada 6 meses, 8 meses, estarem no dentista para ver se tem alguma restauração quebrada, fraturada, que está infiltrando. Porque se está infiltrando ali, está entrando bactéria no canal e uma hora vai doer de novo. Vai comprometer. Então, é o cuidado, né? Tá sempre acompanhando no dentista, vendo se não tem nenhuma fratura em restauração, algum dente com problema. A causa é a mesma, né? Como a sensibilidade é interna ao canal, quando você rompe o nervo lá no ápice, que você vai obstruir toda a parte interna do canal, aquele nervo está lá. No ápice ele está lá. Você não vai romper para dentro do osso, ele vai romper da parte interna do dente. Como você teve uma cárie que chegou até lá no canal, que justificou você ter a necessidade de fazer o canal porque a bactéria entrou ali, às vezes você fez o canal bem feito, está perfeito, bem obliterado, tudo certinho, rompido o nervo na posição correta do ápice, tudo certinho. A obstrução do material obturador foi até lá ao final do dente, tudo certo. E restaurou o dente e acabou. Passa um tempo,
A pessoa teve uma infiltração, a higienização não está legal, fica o período muito longo entre uma escovação e outra, que aumenta meio ácido, e a pessoa às vezes tem cárie no dente em volta da restauração que ela já teve. E aí, da mesma forma que entrou a bactéria no primeiro momento dentro do canal, que teve a necessidade de fazer o canal, a bactéria entra novamente no lugar e teve uma infecção de novo. Então, ela chegou no mesmo local. E é quando ela chega dentro do... Como tem a passagem que o cimento é poroso, né? É poroso. A gutapercha não, mas o cimento né? Então, a bactéria caminha pelo cimento e vai até o ápice de novo e dói tudo de novo. É o mesmo processo que tem que fazer. Então, o retratamento de canal não é uma coisa tão incomum como deveria ser. Sim. Hoje em dia é muito comum, porque a pessoa acha que não vai doer nunca mais, não precisa fazer mais nada naquele dente. É verdade. O dente acabou, já está pronto, nunca mais vai mexer. Só que ele tem uma cárie e vai ter o mesmo processo infeccioso igual que teve na primeira vez que justificou fazer o canal. Uau, entendido. A próxima pergunta é assim, o que é uma bolinha de pus na gengiva? Já falamos sobre isso. Tem mais alguma pontuação aí legal de falar sobre isso? Sobre a bolinha de pus, né? Que sempre as pessoas perguntam, tá saindo uma bolinha de pus, será que eu preciso procurar o dentista, né? Sim, porque essa bolinha de pus, em algum momento, quando baixar a imunidade do paciente, ou ele passar por um estresse, né? Ou alterar alguma coisa na vida dele significativa, ela pode evoluir para um abscesso, né? Que é uma infecção maior ali naquele local, né? Que a gente vê aqueles pacientes que chegam inchados, com o rosto inchado. Isso é fruto das bactérias que estavam ali, o canal não foi tratado, foi deixado, começou aquela bolinha de pus ali e ela se alastrou, né? Aumentou. Aí é mais complexo o tratamento, né? Vai ter que drenar provavelmente aquele abscesso, vai ter que fazer o tratamento de canal em várias sessões, né? Aí complica. Por isso que a gente tá falando, né, desde o início. Às vezes extra-oral, né? Às vezes extra-oral. Exatamente. Em casos graves também, que vai para corrente, né? Isso ou sobe, justamente entendeu? Isso agora. Já peguei 2 sepses de foco odontogênico no pronto-socorro. Nossa. Porque começou numa cárie, que virou uma fistulazinha, que não tratou, que foi, e aí transloca, infecção sistêmica. Exatamente. Grave. Então, a gente pode falar, assim, né, que a cárie mata. Pode matar, pode dar uma sepse e vir até falência de órgãos múltiplos aí, por causa de uma coisinha que começou lá, que se tratado com antecedência não ocorreria essa tipo de necessidade de internação hospitalar, tudo. Às vezes só o abscesso para drenar extra-oral já necessita de atendimento hospitalar para fazer antibiótico venoso, porque o via oral já não vai surtir mais efeito. Então tudo é um conjunto. A bolinha de pus, procure o atendimento. Uau. Bom, próxima. Compensa mais extrair o dente ou fazer canal? Ô, louco. Hoje em dia a gente sempre preserva mais. O dentista está muito mais cauteloso, né? Conservador, tentando intervir o mínimo possível, né? E quando intervir, para manter o dente na boca, né? Em últimos casos, mesmo quando não dá mais para salvar o dente, a gente opta pela extração, né? O canal, inclusive, é um meio de deixar o dente na boca, né? É a forma para a gente tentar preservar o máximo possível o dente na boca. Como a gente estava falando agora há pouco, se acontecer alguns problemas ao redor do dente, como periodontite, né? O dente começa a ficar mole e ter esses outros problemas, aí a gente opta pela extração, colocação de implante e prótese dental. Aí resolve dessa forma. Bacana. Bom, alguém colocou assim, fiz o canal, mas ainda continuo sentindo dor. É normal? É o que nós já falamos, na verdade, né? Próxima, então. É normal o dente ficar escuro depois que trata o canal? Também já acabamos falando. Já falamos aí também. Existe um acabamento mais bonito? Fiz há anos e está preto, todo mundo vê. Olha só. Então, bastante gente, né, tem esse problema aí, principalmente nos dentes da frente, né, que acabam incomodando mais e que são os dentes... a gente tem até uma brincadeira, assim, entre os endodontistas, né, o pior dente para tratar não é nem os molares, mas sim o da frente, porque é superior, né, apesar dele ter um canal só, porque ele aparece, entendeu? Então, qualquer coisa, o dente pode escurecer. Então, assim, tem tratamento, né? Tem o clareamento interno. Óbvio, o ideal é o endodontista, você procurar um endodontista bom, né? Que tem experiência, bastante experiência nessa área, né? E aí fazer o tratamento endodôntico da forma correta.
E em casos de escurecimento, tem o tratamento. Fazer o clareamento interno, colocar faceta, como a gente já falou aqui. Legal. Eu tenho uma pergunta agora para você. Ixi, Vai complicar Pro o Thiago cenário. perguntar. Olha só. Quando um dente é feito o canal naquele dente, ele se torna mais fraco? Essa também é uma pergunta muito comum, né? Ah, eu não quero fazer o canal porque meu dente vai quebrar, já quebrou, vai ficar fraco. Assim, ele fica um pouco mais frágil, né? Porque ele não tem aquela irrigação que tinha com a polpa, né? Então, sim, ele fica um pouco mais frágil. Mas isso não é uma questão de não fazer o canal, porque não é uma contraindicação, certo? E o que acontece também é que quando a gente tem a polpa do dente ali, né, tem um dente saudável, quando a gente morde alguma coisa dura, a nossa tendência é não morder, né? Tirar, abrir a boca. Fugir da agressão. Fugir da agressão, exatamente. Quando a gente está com o tratamento de canal feito, a gente não tem mais aquela polpa, não tem mais aquele nervo com estímulo, né? Então, quando a gente morde alguma coisa, a tendência não é tirar mais aquela forma, entendeu? Então, quebra mais fácil. E ele é igual uma madeira seca, né? Ela não é uma madeira úmida, então a seca quebra. Quebra mais fácil. Tem uma certa maleabilidade, né? Exatamente. Por isso, o ideal é sempre preservar o dente natural, cuidar, tá sempre cuidando, né? O nosso primeiro podcast foi sobre prevenção. É a prevenção. Você faz a prevenção, você não chega no canal nunca, você exato. pega desde a limpeza até a parte da consegue cárie. interceptar problemas, né? Que não para não evoluir, né? Que não vão chegar nesse estágio. Agora, uma coisa inesperada. Exato. A Simone quer fazer uma pergunta. Deixa eu te perguntar um negócio, voltando na parte estética. Eu já peguei vários casos que fez canal de dente da frente e aparentemente o dente mudou um pouco a cor. Não que ele ficou tão escuro, mas ficou às vezes um pouco opaco, sabe? Estranho. Aí eu falei, esse canal não tá bom. Aí eu fui ver radiograficamente e tava perfeito. Ótimo. Pode acontecer isso? Pode acontecer. É frequente? Não é frequente, Simone, se o canal está bem feito e ficar dessa cor. Mas acontece sim, né? Justamente por conta disso. O dente natural, ele tem a irrigação natural dele, né? O dente é feito com túbulos dentinários, então tem toda uma dinâmica ali de fluidos e tal, que o dente fica na cor natural, na cor que nós enxergamos. Quando a gente trata o canal, o dente já não tem mais esse nervo, não tem mais essa irrigação que tinha antes ali. Então, sim, o dente pode mudar um pouco a coloração dele. Né? E nesses casos, às vezes só fica meio opaco. E só o clareamento interno talvez não seria o ideal, entendeu? Porque não é a questão de escurecimento, né? É uma questão de mudança de cor ali mesmo, né? De tonalidade, exatamente. É uma mudança sutil, mas sutil. Que às vezes é um dente anterior que faz a diferença, né? Sabe aqueles adesivos de carro que você coloca no vidro de trás do carro, que quando você olha de fora para dentro, você vê que tem uma pessoa ali, tem a foto, tem o desenho. Quando você olha de dentro para fora, você não vê? Aquele adesivo é mais ou menos igual ao dente. Tem os túbulos dentinários que são angulados para fora. Então, ele vem desde a polpa até a base do esmalte ali. Quando você pega um adesivo daquele e coloca um atrás do outro, aí você muda a cor. Ele fica a translucidez que tem por causa dos canalículos, você não vê mais. Então, você vê uma coisa um pouco mais opaca. Quando você trata o canal do dente, você vai obliterar os canalículos, porque não vai ter mais irrigação. Aqueles canais que estão ficando secos por causa que não vem mais a irrigação interna, ele vai ser preenchido por dentina reacional. E aí ele muda de cor por causa disso, porque aquela translucidez que você tinha, que é a visão mínima, que é claro que não dá para ver a luz, o olho nu. Aquela translucidez dos canalículos, por eles estarem obliterados, dá uma diferença mínima de cor. É uma coisa isso que causa microscópica, mas que a incidência de luz interfere bastante. Aquela parte translúcida que era os canalículos que você vê, não vai ter mais, ela fica opaca porque ela está obstruída. Isso que altera esse matiz. Né? Uau. Bom, na verdade, tudo isso é realmente o cuidado, né? E como as pessoas não cuidam, né? Incrível. Chegam ao extremo, aí chega lá já com o dente precisando de socorro mesmo, de um canal urgente, de dor, de abscesso e tudo mais. Cai escondido o pai, né? Hã? Só cai escondido o pai. Escondido. Né? Deixa até a fase adulta, né? Não, mas agora tem que arrumar, né? Tamo aí. Bom, é uma pergunta assim,
o canal tem que ser refeito, o meu dói. Então, no caso, nós já falamos, se doer, tem que procurar. Tem que procurar, exatamente. Tem que refazer. Porque a dor ali pode ser um sinal de reinfecção, né? Que esteja ainda uma bactéria ali, né? E aí depois acontece todo aquele procedimento, aquele processo que nós falamos. Vai começar a nascer aquela bolinha de pus na gengiva e depois pode progredir, né? E causar problemas maiores. Então, o ideal é já ir ao dentista o quanto antes para retratar esse canal. Uau. Outra pergunta. O canal deixa o dente amarelado ou manchado? É o que a Simone falou, né? É exatamente isso. Antigamente, tô errada, mas antigamente não era assim, o canal. Ele não era tipo um aspecto cinza que ficava no dente, assim. Por exemplo, o dente é assim, certo? Aqui em cima. Quando a pessoa abria a boca, você via aquela mancha preta. Era isso, não era? Hoje em dia não mudou? É isso? Na verdade, é branquinho, bonitinho, acabamento agora? Isso é a parte que você está falando da prótese, né? A prótese em cima do dente, que fica aquela linha cinza em cima. Ah, tá. Entendi. Então não é isso, não é o canal. Eu achava que era. Na verdade, não é que não é o canal. Quando você faz uma prótese em cima do dente que tem canal, vai um núcleo de metal dentro do canal. Porque lembra que o canal é vazio, é oco ali. Então você coloca um pino de metal lá dentro para a prótese vir acoplada nele para dar sustentação, para dar firmeza. Certo. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, a gengiva, é natural a gengiva subir um pouquinho dos dentes superiores. Primeiro ela sobe um pouquinho, o osso sobe e a gengiva acompanha. E expõe uma parte da raiz, que a raiz é mais fina, e tem um metal lá dentro, escuro. Então, por sobreposição de cores, você vê uma coisa meio acinzentada, porque tem um pino escuro lá dentro. Que não dá para ver, porque a parte do dente, que é a parte exposta, é grossa. E a porcelana cobre. Quando você entra para a parte da raiz, ela é mais fina, tem menos cemento ali, a espessura é menor, então você acaba vendo uma coisa cinza lá dentro. Então, geralmente, esse tipo de sensação você tem lá na base da prótese, quando tem uma prótese, não quando fez só o canal. E muitas vezes a raiz está escurecida também. Também, né? Também. Por causa do eugenol, né? Que a raiz fica escurecida. Mas já é mais difícil dele subir a gengiva, né? Porque o dente já está certo. Não tem aquele degrau lá que faz com que ele suba. Aquele final de prótese e início de cemento. Né? Uau, interessante. Eu queria tirar umas dúvidas também, Guilherme. O que a Endo hoje, como você falou, você deu uma prévia do que tem, o que de tecnologia está sendo associado aos tratamentos de canal na endodontia? Assim? O que a gente traz hoje que o endodontista, às vezes, não tem o microscópio, mas tem outras coisas que são mais acessíveis ao público para o endo ofertar essa qualidade com essa tecnologia associada? Bom, hoje em dia a odontologia brasileira é conhecida no mundo inteiro, né? Referência. Os dentistas brasileiros são muito bons e a odontologia, a tecnologia tem avançado muito, né? E nessa área de endodontia, nós temos hoje localizadores apicais, né? Que são... antigamente você tinha que chegar no I-1, né? É o I-1. Faz bem próximo do ápice ali mesmo, né? Sabe o que é isso? Não. Que é uma lima que você entra dentro do dente. Então, quando você não tem como medir, você vai enfiando a lima. Quando doer, você volta um pouquinho, que daí passou o tamanho do dente. É o I-1 milímetro. Se fazer sentido, Porque a pessoa que fez um tratamento de canal há, sei lá, 20 anos atrás, ela tem aquela lembrança de, colocava e fazia raio-x e vem e vai e tal. Hoje, com esses dispositivos, a gente não tem mais isso. Não precisa. Não é aquela coisa... Exato. Assim, não quer dizer que... Não, vai precisar, umas etapas necessárias. Exatamente. Exatamente. E também não quer dizer que o profissional mais antigo e que não usa essa tecnologia faz um canal mal feito. Muito pelo contrário, né? Não precisa dessas tecnologias, mas elas vieram para ajudar. Agrega muito, né? Tanto como rapidez para o tratamento de canal, né? Essa questão que o Thiago falou aí do I-1, né? Isso aí, hoje em dia, o paciente não sente dor, né? Em fazer o canal. Temos os próprios microscópios que eu falei que hoje em dia estão ficando um pouco mais acessível aqui no Brasil e vários profissionais já têm, né? Porque a lupa de magnificação também já é uma realidade. Já é uma realidade, anos, exatamente. Né? Hoje em dia, muitos dentistas já estão usando, já é realidade. O microscópio, né? Por que se usa microscópio, né?
interessante falar. Como a gente estava comentando aqui, que o nervo do dente, ele fica dentro de um conduto, né? Mas, às vezes, não é só um conduto. Às vezes tem 2, 3, 4, e eles são microscópico mesmo. Microscópico, exatamente. Microscópico, né? Então, a olho nu, você não consegue visualizar todos os canais, né? E até, às vezes, uma dor que acontece anos depois, pode ser porque um desses canais ficou para trás, né? O dentista não enxergou esse canal e acabou reinfeccionando, né? Então, o microscópio ele é um ótimo aliado do dentista para a gente ver todos os canais que tem e fazer um tratamento melhor ali, né? Até a lupa odontológica, você já consegue ver muita coisa do que a gente consegue ver a olho nu. Legal. Então, assim, em resumo, né? O cuidado, sempre ir ao dentista. Nós tínhamos falado, como o Dr. Thiago citou no primeiro podcast, a cada 6 meses é um prazo bom aí para pessoa sempre ir ao dentista, fazer ali a profilaxia. É esse o nome, né, Dr. Thiago, da limpeza? Profilaxia, limpeza é o chão, né? Limpeza. Quando eu falo assim, eu quero, igual eu falei, quero agendar uma limpeza. Ele chama a Márcia, que é a moça que cuida da limpeza da Oral Time. Mas tudo bem, né? A gente entende. Mas as pessoas conhecem como limpeza. E por que as pessoas conhecem como limpeza? Porque você vai limpar o dente. Só que promove esse Então por que você briga toda vez que fala promove limpeza? isso. porque a escovação é uma limpeza. Então você fala, precisa fazer uma limpeza, ela pega a escova, vai na sua casa e limpa. Entendi. Então tá bom. Então limpeza profunda. Vamos falar que assim. essa limpeza, entre as profissional, ela é determinada como profilaxia. Até porque profilaxia, porque ela é profilática. Você vai, além de interceptar problemas, você vai estar removendo o que causaria. Então, realmente é uma profilaxia. Você vai remover placa, remover cálculo. Por isso o nome profilaxia. Entendido. E é uma sensação ótima, né? Quando vai, dá até dó de voltar Vale a pena. comer, né? Quando eu fiz a última vez, eu não queria comer. Queria ficar o dia inteiro Passa sem comer. a língua porque, assim, tá nossa, gostoso, perfeito, né? Eu não queria nem comer nada. Muito perfeito. Mas enfim, então é isso. Cuidado a cada 6 meses ir ao dentista, fazer todo o procedimento para não chegar nesse ponto, nesse extremo. E importante, as crianças também, né? Sim. Como, igual, os pais acham que canal vai dar Que só... também faz tratamento de canal, né? Exato. Então, sempre cuidar, sempre levar a criança, desde o primeiro dentinho já levar, né? Aí são duas coisas. Você tem que fazer o tratamento profilático, que é aos 4 a 6 meses passar pelo dentista para fazer uma avaliação e ver se tem algum problema para evitar de chegar no canal. Mas e se chegou no canal, já está no momento de acontecer, eu fiquei sabendo agora que eu tenho que fazer uma consulta a cada tanto tempo, aí chegou a ponto de canal, não precisa ter medo, porque o canal não dói. O canal dói se você não tratar. Se você não tratar e chegar no ponto que deu uma infecção e ficou agudo e começou a ter secreção e aquele latejamento grande que a pessoa só procura quando começa de noite. Sim. De noite ela fala, mas o meu só dói de noite. Deitou, Quando piorou. eu deito, começa a pulsar. Porque a pressão hídrica aumenta quando você está deitado. Então o sangue, o líquido circulante no corpo, quando você está em pé, ele está... Tanto que quem é muito alto, você vai fazer uma viagem longa de avião, você tem que andar um pouco, você não pode ficar parado, porque senão acumula líquido na perna e tem problema de trombose. Quando você deita, aquele líquido muda a pressão hídrica sobe, aí começa a ter mais líquido disponível, começa a dar pressão no dente, dói mais. Então, às vezes a pessoa chega num ponto, já chegou um paciente, amigo nosso, inclusive, que mandou mensagem para mim 1h da manhã, falou, onde você tá? Eu falei, tô em casa. Eu falei, então eu tô indo aí, porque eu não sei mais o que fazer, que eu preciso, que não tem o que fazer. E é um cara forte, lembra do Anderson? E remédio não ajuda. Não ajuda, não tem que fazer. faz Verdade, nada. gente. A dor de dente, o remédio não ajuda, né? Não. Não ajuda Pode ser o porque remédio ele não mais forte chega. que for. Ele não chega lá. Não vai atuar, né? Porque assim, imagina que a infecção está interna do dente. O medicamento ele vai tentar entrar via artéria e veia. Só que quando está contaminado, está edemaciado, não passa, porque está vedado, está inchado, não tem por onde entrar. É onde está aquela Entendi informação de dor, o analgésico de periférico. E as pessoas fazem cada coisa absurda para passar a dor que nem vale a pena dar ideia Não, aqui, Não, né? deixa, Porque... melhor não Ainda mais pra falar mim, nada. não fala não. Então, assim, às vezes a pessoa tem esse mito, essa ideia de que fazer canal dói, porque quando ela foi procurar, já estava num ponto grave. Não Sim. era o momento que inicial, precisa fazer o canal porque está com uma necrose, iniciou, ou a cárie chegou até lá, vamos fazer o canal, porque tem a indicação disso. Às vezes a pessoa não faz, vai deixando, quando chega num ponto que não tem mais o que fazer, já está infeccionado, já está com pressão hídrica, já está com latejamento, aí o próprio anestésico não é tão efetivo assim, porque a infecção está lá.
Então aí é meio dolorido, mas precisa fazer a abordagem para melhorar. Agora, se ela trata no momento certo, o canal não dói nada. Ela é a mesma sensação de você fazer uma restauração simples, porque o anestésico vai entrar pelo dente, vai vedar tudo. Então, assim, aquela questão de dor no canal não existe, é um mito, a não ser que você não trate no momento certo. Olha só. Segunda vez. Sobre o dente do juízo, gente. Porque o dente do juízo as pessoas tiram justamente pra não dar canal. Tô errada? Tá. Tô errada? Sim. Então, explica. Já que eu tô errada? Não, é assim, ó. Tudo eu tô errada, eu não sei nada, gente. Não, é assim, ó. Todos os dentes Depende. têm uma característica anatômica aproximada do ser humano. Então, o siso central geralmente é assim. O primeiro pré-molar, 85% deles tem 2 raízes fusionadas, abertas no ápice. Então, cada um tem sua característica. Certo. O dente do siso não tem espaço para nascer. Então, quando ele tenta nascer e não consegue, as raízes se embaranham lá. Ela pegando anteparos, ela não consegue crescer, então ela vai se ajustando, dobrando, fazendo curvas, movimentando. Então, o dente do siso não é padrão. Às vezes, na mesma boca que tem 4 dentes do siso, todos eles são diferentes um do outro. Então, assim, se ele tiver espaço para nascer e ele nasceu e ele é um dente normal, dá para fazer canal sem problema, se precisar. 99% dos casos não cabe na boca mais, porque as bocas estão menores, os dentes estão maiores, então não cabe, não tem espaço físico para nascer todos os dentes. Então, o dente do siso é o pior, que ele nasce por último, é o que não vai ter espaço para nascer. Por isso que ele é o problema. Se ele nascesse primeiro, o problema daria no qual nasceu por último e não tinha onde colocar. Então, se remove o dente do siso para isso. Mas teve já vários casos, inclusive você já fez dente do siso, dente terceiro molar lá na clínica, né? Então, existe caso que tem uma cárie no terceiro molar, que é o siso, e não tem necessidade de extrair, porque o dente está em posição correta, tem espaço na arcada, está tudo certinho. Geralmente acontece na fase genética, tem pessoas que o pai é grande, a mãe é pequena, e nasce um filho grande com o dente pequeno. Então tem muito espaço, sobra. Nossa! Tem vários amigos grandes. Se você olhar, várias pessoas que são muito grandes têm um dente pequeno. Gente, não O próprio Lucas, que vai lá na clínica, sabe? O que cuida, faz lá junto com você, lá que conversa com você, ele tem um palmo maior que eu. Ele não passa na porta lá de baixo. E os dentes dele são metade do meu. É natural. Então, eu não sei, mas provavelmente ele tem o dente do siso, está em posição, está tudo certinho. Se um dia vir a dar cárie, porque é mais difícil de higienizar o dente de trás, e vinha ter uma cárie e vinha fazer um canal, provavelmente ele seja um caso que seja indicado fazer o canal no dente do siso. Então, faz esse canal do dente do siso. Não é o fato de não poder fazer o canal que faz perder o dente. Faz perder o dente porque ele nasce no momento secundário, ele nasce no segundo momento que não tem espaço mais para ele, e aí ele fica fora de posição, fica infeccionando porque não consegue ter acesso à boca direito. E etc. Eu tirei o meu de cima há alguns anos e foi assim, senti muita dor, e fui, na verdade, ao dentista, não conhecia vocês, fui só pra pegar um antibiótico, eu tava com muita dor, não conseguia assim, enfim, vocês devem saber como é isso. E eu senti muita dor, cheguei lá, ele falou assim, vamos tirar? Falei, vamos tirar. Aí ele tirou um. Gente, mas foi terrível pra mim. Tirou o dente. Aí tá, colocou, fez o ponto certinho. Aí quando eu fui lá, voltei depois de 7 dias pra tirar o ponto, ele falou, vamos tirar o outro? Vamos. Aí ele tirou os 2 dentes de cima. E assim, entre aspas, resolveu, não sei se era pra tirar ou não, porque não fez exame nenhum. Eu cheguei com a dor e tirou meu dente. E no caso do siso também, às vezes a dor não é nem por conta de uma cárie, né? Mas sim por causa de pericoronarite, né? Às vezes... O que é isso? Calma, o que é isso? A pericoronarite é quando o dente tá começando a nascer ali e a gengiva fica por cima do dente. E a pessoa às vezes não higieniza da maneira correta e acaba juntando bactéria, restos de alimento entre a gengiva e o dente e acaba inflamando aquela região. Isso chama pericoronarite. Não tem nada a ver com cárie, né? Não é cárie, mas é uma dor também que é causada. Às vezes está traumatizando aquele tecido mole também, né? Também. Às vezes, e aí causa esse processo de perto da coroa e ite, sufixo ite de inflamação. É pericoronarite. Por causa disso que o Guilherme falou. Quando tem tecido mole ali, ele não está aderido à coroa do dente. Então fica aquele espaço, tipo, permeando sujidade, epitélio da boca que solta, e isso faz esse processo inflamatório que também incomoda, que é uma das indicações de extração. Aí, todo o tratamento de saúde, Marina, você falou, fazer ou não fazer, é uma coisa individualizada, ela é personalizada, então cada um tem um viés de tratamento, a qual a gente vai avaliar, determinar o que é melhor para aquele caso, né? São inúmeras abordagens, às vezes o profissional lá, clinicamente, ele viu, ele falou, não, tá legal, tal, então... Existem algumas coisas que, tipo, ampara a gente, exames complementares, uma radiografia, mas
Então tudo é individualizado, No né? meu caso, eu Tudo é acho que deu individualizado. Não, tá aí, tá falando bastante. Tá tranquilo, né? Não comprometeu. A clínica é soberana, né? Os exames são, por isso que falam, exames complementares. Então, a soberania é a clínica, é o que você vai ver no dia a dia, na boca do paciente. Aí, se você tem alguma dúvida ou quer ver alguma coisa mais interna, aí você solicita um exame, independente de qual A seja. aptidão técnica do profissional na Mas clínica já a determina, né? soberania é da clínica. É o momento que você estava fazendo o diagnóstico, é visual. Não adianta você me mandar uma radiografia e falar, o que você acha disso aqui? Posso até achar alguma coisa, mas a certeza mesmo você vai ter quando você estiver vendo o paciente no local. Vendo tudo lá. Sabia disso. Bom, E aí? isso. É isso. Bom, as A ampulheta perguntas... tá encerrando, né? Tá encerrando. Não, a gente tem uns 5 minutinhos ainda. Simone, gostaria de falar alguma coisa, Simone? Você é tão quietinha. Ai, na verdade, eu vim aqui só pra escutar vocês, não vim falar, né? Mas já que tá nesse assunto, eu vou contar de mim, né? O que aconteceu comigo. Eu nunca tive cárie na minha vida, nem quando criança, nunca tive. E eu usei aparelho por alguns anos. E tirei o aparelho e depois de algum tempo que eu tirei, não lembro quantos anos depois, eu comecei a sentir dor em um dente. Aí começou doendo com frio. Depois de um certo tempo começou a doer com quente, aí de repente parou de doer. Aí aquilo que você falou, né? Aí eu, sabendo tudo, né, acompanhei, daí eu fui ver, aí precisei fazer endo canal. Precisou fazer. De um dente ígido que a gente fala que nunca teve Nunca cárie, teve nada, né? Nenhum Nunca teve problema. nada, e eu precisei. E a causa não se sabe. A ortodontia, eu creio, Ah, né? Porque tá. Por conta do A aparelho. movimentação Exato. teve a ruptura do feixe vascular nervoso. Olha. E ocorre com frequência, Guilherme? Olha, não muito, né? Pode acontecer, mas hoje em dia também a ortodontia tá bem avançada, né? E eles têm os Hoje em protocolos, né? Faz quanto tempo? Já faz tempo. 22 anos. E não tenho visto muito assim, não, né? O que acontece é, às vezes, reabsorção da raiz, né? Outro assunto esse, por conta da ortodontia, mas questão de endodontia por causa da ortodontia, não muito. É menos frequente. Menos frequente. Menos frequente. Legal. E aí, Mário, como É isso, estamos pessoal. de time? Temos 3 minutos. Vamos fazer um call action aí, como te encontrar, Guilherme, nas redes aí. Tá pode. atuando em Maringá, né? Tô atuando em Maringá também. Às vezes eu faço alguns trabalhos na Oral Time. Tive a dádiva de um pouco período É, de compartilhar o mesmo ambiente corporativo. É verdade. Ah, você conheceu Muito ele lá bom. também? Não sei. Quando a gente começou a Oral Time, o Guilherme foi o primeiro Já dentista, tava lá que ficou fazendo. lá durante muitos anos. Acho que o primeiro dentista, na verdade, lá também, Foi, né? é. O primeiro. Começasse já foi. Aí, ó. E aí Começa. ele só saiu porque ele ficou milionário vendendo lentes, né? Ah, Começou verdade. Vendendo microscópio, vendeu um monte de coisa lá. e Virou acabou, empreendedor e aí, tal, agora já- parou. Tá. Hoje eu tô atuando mais no SUS, né? Mas sempre que precisa lá no Oral Time, tô tratando o canal quando aparece alguns casos lá. E como eles falaram aí, tô vendo lentes também de magnificação, né? Que é uma parte da odontologia também que a gente estava falando. Fortalecendo os colegas de trabalho, Exatamente, então. Legal. Que é uma Tecnologia, né? tecnologia para melhorar o atendimento, não só da endo, mas de O todos pessoal os... da dentina, na verdade, da cirurgia Tudo, também, né? tem muita gente usando magnificação, né? Tem. O que é isso? É uma lupa que ela, tipo, aumenta o campo que você está atuando ali. Tem uma distância de trabalho e ela vai magnificar aquilo lá, vai aumentar. Ele em falando de algumas lente, vezes. achei que fosse lente de Você não precisa ir contato pra de frente dente pra já. ver. Você não precisa A ficar, lupa tipo, lá traz. tal. que Vai trazer legal. aquela imagem de forma ampliada para você. A lupa vai facilitar o seu trabalho. Parabéns. É bem legal. Facilitar o trabalho. É bem bacana. Tá E nas trazendo redes, como que te container da encontra, China, Guilherme? Pode adicionar, né? Gfontec no Instagram lá, Guilherme Fernandes Fontec. Quem quiser lá pode me adicionar, tirar mais dúvidas aí que tem a respeito do tratamento, né? Se tá Legal. com medo, se não tá. Eu vou responder aí as perguntas que tiverem. Legal, cara. É isso Eu aí. achei uma fala interessante, ó. Os usuários do SUS têm a dádiva de estar contando com a sua aptidão técnica. Obrigado. Tá atendendo em qual UBS? Eu atendo lá no Iguaçu. Na Iguaçu, meu No vizinho, UBS então. Iguaçu. Perto daí. Vamos lá fazer um tratamento de canal lá e vai... Vamos fazer uma profilaxia. Legal. Aí, que beleza, Show. cara. Doutor Tiago, onde encontramos Oral Time nas redes sociais? Ou melhor, como? A Oral Time a gente está presente, graças a Deus, em todos os lugares, todas as plataformas. Se você colocar Oral Time no Google, você vai localizar a gente, vai ter o endereço, vai ter o mapa, vai ter tudo.
colocar no Facebook, no Instagram, em qualquer rede social que você tiver, se eu colocar a palavra Oral Time, você vai ter um acesso a gente. E temos um WhatsApp também que fica logado o tempo todo, que é o 991460454. Qualquer hora que você mandar mensagem, vai ter uma pessoa com o telefone. Nos momentos que eu vou na TV ou venho aqui na Jovem Pan, eu estou com o telefone comigo, que às vezes a pessoa faz pergunta na hora que a gente está falando alguma coisa, algum assunto, e eu já respondo, a gente já conversa e marca horário para conversar. E a gente atende lá na Oral Time, que fica na Avenida Rio Branco 761, todos os dias das 8 da manhã às 18h30 e do sábado das 8 às 12h30. Então, só se às vezes você esqueceu o telefone, não lembra, é só você ir lá direto na Oral Time, que a gente sempre tem um profissional lá para atender você. Nossa equipe é formada com 28 dentistas de todas as especialidades. Tudo que você precisar da área da odontologia, a gente tem lá alguém para te atender. Há vários clínicos gerais, especialistas em canal, em ortodontia, em implante, em todas as áreas. Então, não é, a gente está falando de canal hoje, mas qualquer problema que você tenha, a gente tem. Inclusive, tem uma dentista que só faz a parte de avaliação para prevenção. Então, se você, aquela conversa que a gente sempre, tudo que a gente fala aqui no podcast acaba entrando na conversa da prevenção, que é o principal. Se você faz a prevenção a cada 4 a 6 meses, você nunca vai ter um problema, igual a Simone falou. Ela nunca teve cárie desde a infância, nunca, desde criança, adulta, nunca ela teve uma cárie, porque ela fez a prevenção corretamente, porque os pais dela eram instruídos a isso. E a nossa ideia de estar na mídia, estar aqui nesse podcast, é instruir você, pai, ou você que já seja adulto, para você ter esse tipo de prevenção e não vir a ter um problema sério, seja canal, seja implante, seja prótese, seja o que for, que uma simples prevenção, uma simples profilaxia a cada 6 meses vai resolver qualquer problema que você tenha, ou pegar o problema no início a ponto de não ficar progredindo para ficar mais grave. Então, nos procure ali, 991460454 ou Oral Time no Google, Facebook, Instagram, onde você quiser, YouTube, ou no próprio canal aqui da Jovem Pan, que a gente tem o nosso podcast, coloca lá Oral Time Cast, Jovem Pan, você vai achar a gente também. E temos os diversos assuntos colocados ali, já falamos de anestesia no consultório para você que tem trauma, já falamos de prevenção, já falamos de endodontia, de prótese, e cada semana a gente tem trazido um assunto, harmonização facial, então cada semana temos trazido um assunto que é pertinente para vocês. E às vezes, se vocês que estão escutando a gente tiver alguma ideia e falar assim, eu queria saber sobre isso aqui, eu não entendo muito bem, eu tenho dúvida, meu amigo aqui também tem dúvida, acho que é um assunto legal, manda para mim no Instagram que a gente convida uma pessoa especialista naquela área e traz aqui também para a gente tirar essas dúvidas suas, que a nossa ideia é informar vocês, que vocês estando informados, você não vai ter o problema grave que você poderia ter no futuro. De outras áreas de atuação também, né, Thiago? Com certeza. É tudo conexo, né? A nossa intenção é trazer um cardiologista aqui, também. Trazer uma pessoa que, como que é a especialidade dele lá, do Pedro, que faz essa parte de hormonal. Do chip da beleza? Isso, trouxemos já um anestesista, o endócrino. Então a gente vai trazer várias áreas agregadas à odontologia para a gente tentar explicar para vocês, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho dente nenhum, fui perdendo todos os meus dentes, eu uso dentadura, mas eu não posso fazer implante porque eu tenho diabetes. Não é bem assim. Então a gente vai trazer um endocrinologista aqui para conversar com você que é possível de tratar. Então essa é a nossa ideia nesse podcast aqui. É isso aí, gente. Bom, então é isso. Boa noite. Esgotou nosso tempo. Simone, uma honra ter a Simone aqui hoje. Espero ver mais vezes. Simone, uma mulher aqui. Enganaram, né? Veio só para assistir. Assistir vocês. Eu preciso de mulheres comigo. Doutor Guilherme, muito obrigado. Uma honra. Eu que agradeço. Obrigado. E fica o convite também para uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Doutor Thiago, doutor Ivan, boa noite. Uma boa noite a todos aí. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Até.